Eu posso usar aqueles cortes que vêm de fábrica, né? Um inscrito me perguntou isso, né? E eu venho trazer esse vídeo aqui, pode ser a sua dúvida sobre isso também. Eu tinha essa dúvida e eu fui perguntar quem sabia, né, sobre isso, né? Será que eu posso usar aquele corte de fábrica? Um exemplo, né? Sua corneta, né? Quando você vai ver no manual, né, de fábrica, tá lá 300 a 9.000, só um exemplo, né? O seu médio tá de 90 ou 70 até 10.000, né? Tem esses cortes abrangentes. Gente, é o seguinte, esse vídeo vai ser para você que você tem essa dúvida. É o seguinte, na fábrica, ali está o corte que ele responde, que a peça responde, entendeu? E se você botar naquele corte ali, com certeza ele vai responder. Se você baixar o corte ali, ele não vai responder. Ali é o corte, um exemplo que responde. Até aquele ponto ali. É um exemplo disso. Eu comprei um alto-falante 69 um tempo, né? Aí eu não fui dar uma olhada nos cortes dele, né? Eu queria mais um subgrave, né? Mais um subão, como se diz. Então, na hora, eu esqueci de fazer isso. Fiz a compra, né? Que vinha com a caixa toda. Quando chegou aqui, ele... Cadê o subgrave? Eu fiquei assim, eu tinha que ter alguma coisa errada. Mas eu deixei. Aí, eu mexi lá no HPF, LPF, nada. Fui lá no manual, né? Do alto-falante, estava lá. 90 para cima. Então... O sub, né, que é 60 Hz, não tinha. E eu comprei errado, né? Tanto que eu vendi esse som depois, né? Porque eu queria mais um sub, né? Podia ter olhado no manual. Então, aí simplifica a questão de você ter que olhar no manual os cortes de frequência da peça, né? Se eu tivesse comprado um alto-falante aí de 30 Hz, né? 30 Hz até 20.000. Então, com certeza tinha as baixas frequências. Então, isso simplifica que o manual ali, né, da peça está falando o corte que ela responde. Até aqui, né? Um exemplo. Eu queria uma faixa de frequência de 30 Hz, né? Mas ela só cortava até 90 Hz para cima. Então era mais voz, né? É mais específico para a voz. Isso simplifica o que acontece, né, quando você vê no manual. E outra coisa também importante também, quando essa peça é testada lá na fábrica, ela é testada com ruído rosa, sem distorção nenhuma, perfeito ali, e vai lá ó, várias horas ali para ver se aguenta cacete, né? Mas é o seguinte, quando a gente fala um exemplo, o meu médio, né, na corte de fábrica é 70 Hz até 10.000, né? Só um exemplo que eu estou dando aqui. E a gente sempre fala assim de um corte de médio, 180, 170. Aí um inscrito perguntou, né? Por que eu não posso usar aquele corte mais baixo ali de fábrica, né? Você pode até usar, mas você tem que saber que aplicar potência, né? Porque você não pode lascar potência demais, né? Energia naquela peça, porque foi testado de fábrica, né? Se você pegar os parâmetros ali, como foi testado de fábrica, com certeza não vai queimar. Mas no dia a dia, o pessoal quer rachar, quer botar para descer, não é verdade? Então, a gente aumenta mais o corte, né? Quando você vai regular num profissional mesmo, ele bota lá um exemplo, só um exemplo, 170 no médio até 1.000, né? Ali é um corte específico para aquilo ali, né? Às vezes protege, às vezes não. Com certeza é para proteger, né? Às vezes a gente queria até usar um corte mais baixo, né? Porque, por exemplo, se você pegar a sua corneta, você botar 650, cara, fica uma qualidade da bexiga. Mas dependendo da potência, né? O volume ali que você esteja pode queimar, né? Dependendo da potência. Por isso que você tem que regular os volts, né? Para não queimar. Então, quando a gente fala de 800, né, numa corneta, né, você bota no corte mínimo ali de 800, de 1.000, então protege muito. Vai ficar um som meio coisado, né? Por isso que eu sempre digo, procura um profissional, viu? Aqui é só um vídeo mesmo para explicar essa questão, se pode usar um corte de fábrica ou não. Poder você pode, mas saiba que é muito melhor você direcionar aquele corte ali para você aplicar mais potência, para você poder ouvir mais alto o som. Porque quanto mais você baixa, um exemplo, só uma corneta mesmo. Quando você mais baixa o corte dela, menos potência você pode aplicar nela, tá entendendo, gente? Isso não é regra para tudo não, mas é mais ou menos desse jeito. Quanto mais alto o corte, né, mais abrangente, mais você pode dar mais cacete. Por isso que os profissionais de som automotivo, eles sempre botariam um corte mais específico, né? Um exemplo, o Eros mesmo, tá lá no manual, tem uns que é de 30 Hz, a 35 a 40 mais ou menos, mas vai botar aquele corte e vai dar potência, né, sem saber qual a potência que os volts que você deve aplicar. Então a borda pode rasgar, né, ou qualquer alto-falante, a borda pode rasgar para o subwoofer e tudo. Então a gente bota ali um corte mais ou menos de 55, 53, porque ele vai parar um pouco mais de discussionar e assim não vai danificar o alto-falante, porque tem até a altura que o alto-falante pode ir. Então se você, né, botar um corte mais baixo, pode ser que danifique o seu alto-falante, né? De fábrica não, de fábrica é tudo mesmo lá no computador, vendo tudo, quanto ele pode discussionar,
os volts que ele aplica, né? Acho que no manuais não tem nem dizendo os volts que a gente aplica naquela potência, porque tinha também que explicar, né? Um exemplo, se você for botar um corte de 30 Hz, lá tinha que estar dizendo que o corte, que os volts tinham que ser tanto. Um corte ali de 40 Hz, tinha que falar os volts que podia aplicar naquela frequência, tá entendendo? É mais ou menos isso. E quando a gente abrange um corte mais alto de 55, a gente pode dar mais um cacetinho, tá entendendo, gente? É mais ou menos isso. Bom, um exemplo disso mesmo é os rachas, né? Tem muita gente que tem duas regulagens, o regulagem de racha e a regulagem de qualidade. Quando o pessoal, né, vai rachar com seu som, então bota a qualidade de racha, que os cortes são um pouquinho mais altos, um pouquinho mais abrangente. Isso também simplifica essa parte aí de o que, dependendo do que você vai usar, você pode até usar aquele corte mais baixo lá de fábrica, mas saiba disso, não pode dar muito cacete não. Então a gente deixa aquele corte mais alto para a gente poder mais dar um volumezinho, né? Porque um grave Orfe mesmo de 15 polegadas, com certeza um corte ali de 30 Hz, meu amigo, você tem que saber aplicar, viu? Porque ele vai excursionar muito. Aí você tem que saber aonde dá o limite dele para ele não passar daquele ponto, porque se ele passar do ponto, ele excursiona demais e pode danificar. Viu, gente? É mais ou menos isso, né? Um inscrito aí me pediu para explicar essa parte, se pode usar os cortes de fábrica ou não. Poder pode, mas o som tem que estar bem regulado, viu? E por isso que a gente fala no corte mais alto, né? Uma Super Tweeter mesmo, né? No corte de fábrica ela tá em 4.000. Mas dependendo de você usar, né, da energia que você usar, ela vai queimar, né? Por isso que a gente bota ali mais alto um pouco. E às vezes queima, né? Dependendo da potência. E outra coisa também a gente não pode esquecer é as músicas que a gente ouve, cara. As músicas, seu som pode estar todo regulado. Se está passando distorção na música, então o som não vai segurar isso não, tá entendendo? Os alto-falantes, e aí qualquer peça geralmente queima por excesso de potência, mas geralmente é as músicas que já estão mandando distorção. E o som, né, o limite tenta resolver isso, mas não consegue por causa das músicas. Então, muito cuidado, né? Você procure músicas de qualidade para não danificar seu som. É uma coisa muito importante para você não ter prejuízo no seu som, viu? Então, você pode usar o corte, né, de fábrica, mas eu sei que você não pode dar muito volume, né? Ali, aquele corte ali é mais ou menos o corte que a peça responde, mas quando você vai botar para descer ali é outra coisa, né? Viu? Fica essa dica aí, não é receita de bolo para tudo, né? Esses cortes que eu falei para vocês, eu sempre falo, procura um profissional para fazer alinhamento de som, é uma das melhores coisas. E tem muita gente que defende que nem precisa fazer alinhamento, né? Se você quiser ouvir só um som de boa ali, dentro de casa, precisa comprar seu som regular de boa ali, sabe que não sabe que vai rachar, né? Então fica de boa. Eu sou Railanson e agradeço mais se você tinha essa dúvida desse seu comentário aqui. E se você tiver qualquer comentário, né, diferente disso, algum ponto a mais, deixe seu comentário. Viu? Tamo junto e até o próximo vídeo. Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal, não quer perder nada que muita gente aí tá perdendo mesmo. Então, você clica aqui para se inscrever. E não adianta só fazer isso não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Todinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fizer aqui no canal você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda para ninguém mesmo os vídeos da gente, né? Então você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse chavinho aqui e você aperta aqui em toda, meu amigo, todinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo aqui em diante, viu? Fica essa dica aí dentro.